Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa semana Being Experts. Foi meio às pressas, né, Gui? Mas tá valendo. Eu tô muito empolgada aí de estar com todo mundo mais uma vez. Pois é, e quem olhar para minha tela vai ver que eu tô aqui, eu tô falando com a Mari, mas eu tô tendo que imprimir um progresso aqui do projeto. Mas é assim que a gente vai levando, né? Wanderson, tudo bem? Eu falei que a gente tentou, falei, Mari, vamos acertar esses horários aí, né? E aí acabou que 5 horas da tarde o pessoal tá bombando lá nos States por causa desses fuso horários. Dessa já tá cansado de estar sem trabalhar lá em Portugal. Ou tá aí na Inglaterra agora? Não sei. Acho que o Dessa tá na Inglaterra. Ah, né? E aí... ô Mari, tá com retorno. Então vê aí como é que tá a tua live do Insta. Deixa eu ver como é que dá pra Pode fazer. diminuir o volume do Insta. Então, tá no mais baixo, o que eu consegui colocar? Eita. Bom, qualquer coisa eu saio aqui do Insta e continua só você, então. Beleza, mas aí eu vou ficar calado, então deve melhorar o retorno. Só por pode enquanto. ser. Inglaterra. Jussara, tudo bem? Então, Mari, falei, para quem não sabe, Mari tá aí com a gente desde sempre, começou a cada vez mais. Eu falei, cada vez que eu encontro a Mari, ela tem um assunto novo que eu nunca ouvi falar e que super muda a nossa vida. E hoje em dia, quem já assistiu alguma apresentação minha vai ver que eu tenho pelo menos um slide com Obrigado Mariana, que é algum assunto que ela me introduziu e eu não vivo mais sem. E agora vai ser mais um que eu vou ter que botar nas minhas palestras, vou ter que roubar mais uns slides da Mari, porque, enfim, essa parte de bem-estar hoje em dia, pelo menos eu já tinha ouvido falar uma coisa sobre a arquitetura agressiva, né, que eles fazem bancos públicos. Eu sei que talvez não tenha às vezes nada a ver, mas tipo, é algo que se pensa no bem-estar social, né, e às vezes colocam bancos que impedem as pessoas de deitar, enfim, para evitar tipo, pessoas que estão em situação de rua. Então, isso tudo é pensado e discutido no ramo, mas eu sou muito recém-chegado em tudo isso, então eu vou parar de falar e ouvir o que a Mari tem para dizer. Mari, é com você aí. Oi, gente. Então, é exatamente isso, Gui, é muito por esse lado. É uma área nova, vamos dizer assim, surgiu junto mais ou menos aí com o BIM, que a gente tanto fala, né? A parte de arquitetura, psicologia pensando no espaço, psicologia ambiental ou arquitetura psicológica, enfim, tem vários termos, ela vem justamente dos anos 70. Então, tudo que surgiu mais ou menos na mesma época, e é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, bem-estar e produtividade, justamente como os espaços podem contribuir nesse cenário. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela. Só um minutinho, só me fala se está ok, e daí a gente começa. Tá ok, esquece de ocultar ali a barrinha. Já foi. Já foi? Já foi, então tá bom. Bom, quem está assistindo pelo YouTube, não esquece de me seguir no Insta. E vamos lá. Fala aí para marcar a gente, @BeamExperts, @Mari aí, como é que é? Macedo. @Macedo com H. Um pontinho para o jabá, né? Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar sempre quando a gente entende um espaço, por mais que a gente seja engenheiro ou, enfim, a gente tem que entender que a gente não só olha o espaço, a gente enxerga e a gente não só toca, a gente sente. Então, o pai, né, dessa área, que é a psicologia ambiental, é o JJ Gibson, e ele que trouxe essa perspectiva de experiência para os espaços e como nós somos afetados pelos espaços e os espaços nos afetam de volta. E isso tudo traz uma nova ótica sobre arquitetura, sobre engenharia e principalmente sobre nossa performance, que é uma coisa que a gente tem falado muito agora nesses últimos tempos, principalmente de home office, né? Então, o bem-estar é quando a gente se sente de fato feliz, né? Felicidade está atrelada ao bem-estar. Produtividade é quando a gente consegue criar resultados. E quando a gente fala em ambiente, o ambiente é justamente
o espaço que a gente está e as dicas que ele nos dá para a forma como nós devemos agir. Então, o que acontece é o seguinte, todos esses elementos, eles estão intrinsecamente conectados, tá? Você só consegue criar resultados quando você tem as dicas efetivas oferecidas pelo espaço onde você está, tá? E você só consegue ser feliz quando você está em congruência com tudo isso, enfim. Então, são relações profundas e que elas existem e a gente tem que saber como trabalhar com cada um desses elementos para a gente tirar o melhor proveito de tudo isso. Então, o que é a psicologia ambiental, o que é essa environmental psychology, o que é essa área de estudo, né? É justamente o estudo das transações que a gente tem com os nossos espaços físicos e que acabou ganhando um sentido muito mais amplo nesses últimos tempos, onde a gente tenta ganhar produtividade nos milissegundos, né? Então, a gente tenta ganhar produtividade hoje em dia em todos os sentidos e as empresas tentam otimizar os resultados dos seus funcionários. Então, a psicologia ambiental ela veio ganhando força muito nesses últimos anos por conta disso, mas ela é uma área que ela já existe aí desde 1970. E ela tem aquela frase famosa, né, do Winston Churchill, que é justamente, nós moldamos nossos edifícios e depois eles nos moldam. E essa frase veio quando eles estavam querendo criar uma nova Câmara de debate para os deputados, e o que aconteceu é que ele sugeriu um espaço onde você tem menos multidões, para você fazer com que as discussões fossem mais ponderadas. Lógico que isso depois descobriram que era uma abordagem errada, porque você desestimula a criatividade pela forma como ela foi concebida, mas, enfim, a ideia dele era essa, que quando você fosse projetar um ambiente, você projetasse ele para você ter o melhor resultado possível. E muitas vezes não é o que a gente faz, né? A gente tem um ambiente e a gente se adequa a ele. Os espaços nem sempre eles são feitos pensando no resultado que a gente quer que eles tenham. Embora hoje você tenha uma iniciativa como The Nest em Zurique, que você tem um laboratório dedicado a estudar como as pessoas colaboram entre si, e tentar a partir daí criar espaços onde você tem esse tipo de resultado, não é o que a gente encontra hoje. Você, na maior parte do tempo, tem que estar se adequando e se readequando a espaços que já existem, e isso faz com que você seja moldado a isso, né, o tempo todo. Então, quando a gente tem o cenário onde o ambiente é ajustado ao ser humano, o resultado que a gente tem é justamente bem-estar e performance, que é o que a gente vai falar aqui, como que a gente pode fazer esses ajustes, esses pequenos ajustes em tempos de home office, né? E quando a gente não ajusta o ambiente ao ser humano, só tem uma coisa que te resta, que é você ter um gasto de energia mental, porque querendo ou não, você não percebe isso, porque quando a gente fala em percepção de espaços, a gente está falando em uma resposta cerebral onde ela é totalmente inconsciente, não é uma coisa que você tem que pensar para tomar decisões cerebrais de como você vai se comportar. Você simplesmente se ajusta a esse ambiente. É assim que o seu cérebro funciona. Então, você gasta energia para isso. Então, você, quando está num cenário como que a gente está hoje, que você tem que estar aí se dividindo entre muitas tarefas, que você tem todo um esforço mental para se manter sadio, né? Não sofrer de ansiedade, não ter nada disso. Você ainda tem um excesso de trabalho, porque você acaba tendo aí uma jornada tripla, muitas pessoas dispensaram ajuda em casa, enfim. Então, você acaba enlouquecendo, né? Quando você não tem esse espaço devidamente ajustado a você. E é isso que a gente está aqui para falar hoje, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo hoje é que a gente está vivendo uma desestabilização global gigantesca, a gente está passando por um período de pandemia, mesmo que a gente não tivesse esse cenário de pandemia,
A gente tem uma série de mudanças que estão desestabilizando a forma como as relações elas acontecem. Então, a gente tem a internet, a gente que é um catalisador para mudanças. Nós temos também conflitos sociopolíticos. Então, a gente tem adventos de terrorismo, a gente tem violência, a gente também sofre uma série de mudanças geofísicas, então existem eventos climáticos severos por aí. Então, por mais que a desestabilização global nesse momento seja a pandemia e por isso motivou o estado de home office, existem uma série de outros eventos que também poderiam ser catalisadores para esse tipo de ação que a gente teve que tomar. Então, supondo que a gente tivesse passado por uma catástrofe climática que te impedisse de sair de casa e você tivesse que fazer home office. Então, existem uma série de cenários, né, que estão nos levando cada vez mais a esse trabalho remoto. Além disso, a gente tem uma série de mudanças locais, né? Quer dizer, essa desestabilização global levou a uma série de mudanças locais, que é o quê? Cada vez mais os espaços físicos estão exigindo links virtuais, então a gente viu aí agora uma série de iniciativas, né, para criar-se lojas online, para ajudar esses microempresários. A gente vê uma série de microempresários que antes não ofereciam serviços remotos ou que não ofereciam a possibilidade de você comprar à distância, passaram a fazer isso. Você vê uma série de personal trainers agora oferecendo consultoria online, nutricionista, consultoria online, coisas, serviços que antes você não tinha essa possibilidade. Então, a gente passa a ver que agora os ambientes têm um link muito maior, um link virtual. E a outra mudança local que a gente tem é justamente a polifuncionalidade de ambientes. O que é isso, né? A gente vê que os nossos ambientes domésticos, eles não são mais domésticos. A gente passa a trabalhar nos nossos ambientes domésticos e a gente passa a ter o entretenimento também nos ambientes domésticos. E mesmo se você não tivesse esse advento da pandemia, se você parar para pensar nas mudanças que a gente está tendo, o que está rolando é que os ambientes profissionais, eles cada vez mais estão aderindo outros elementos para fazer com que você fique mais tempo dentro desses ambientes profissionais. Então, você vê o quê? Alguns ambientes profissionais aí com café para os funcionários interagirem, você vê alguns ambientes profissionais com espaço para os funcionários descansarem e por aí vai. Então, a gente vê essa hibridização dos espaços, né? É muito, muito recorrente. E isso fica evidente dentro desse cenário que a gente está. Quando você faz uma reunião, cada vez mais você vê crianças junto com os pais, ou os seus cachorros, né? No caso, você que não tem filho, você vê que essa mistura, você não tem esses espaços mais tão bem delineados, né? Isso tudo fica um pouco difícil, né? E é importante a gente começar a pensar como nossos espaços eles têm que nos ajudar nessa polivalência. Então, tem um livro muito bom, que é esse livro do Ray Oldenburg, que é The Great Good Place. Esse livro, ele fala um pouco sobre como a nossa existência ela pode nos ajudar a nos manter saudável, né? Então, para uma existência saudável, basicamente, resumindo bem, mas muito bem esse livro, ele fala que a gente precisa de 3 lugares, né? 3 habitats. A gente precisa do habitat caseiro, de casa, a gente precisa do habitat de trabalho e a gente precisa de um habitat social. Se você não tem esses 3, é muito difícil você se manter saudável e tudo mais. Então, o que acontece? A gente tem esses 3 lugares, o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, só que, nesse momento, esses 3 lugares se tornaram um só. E se você não entende isso, é muito difícil você se organizar a dinâmica da sua casa e se manter saudável ao mesmo tempo. E essa nossa dificuldade de organização tem uma série de impactos, que são impactos cognitivos, impactos comportamentais, impactos sociais e principalmente impactos de saúde. Você pode ficar mais distraído,
Então, se você já tem TDAH, se você já tem algum tipo de distúrbio de atenção, isso pode se tornar muito mais evidente. Se você tem algum tipo de ansiedade, isso também, nesse momento, especialmente onde você tem essas notícias, você tem todo esse cenário, fica muito mais difícil. Você tem uma atenção parcial contínua, você tem fragmentação da sua rotina, porque antes você acordava, né, da sua rotina comportamental, então antes você acordava, tomava banho e ia trabalhar. Agora, você não tem mais essa possibilidade. É muito difícil você manter. Então, a sua rotina comportamental, ela passa a ser fragmentada, é muito difícil, né? Você tem que reorganizar tudo isso. Você tem estado de presença ausente e algumas mudanças na sua noção de amizade, mas não só na sua noção de amizade, mas nas suas noções de relacionamento como um todo. Um sentimento de impotência para influenciar eventos locais dentro da sua casa mesmo. Você fica um pouco louco, porque você tem todo mundo ali dentro daquele caos junto com você, e até mesmo globais. Isso leva a uma série de problemas crônicos e doenças, né? Por mais que você esteja em casa para se resguardar de uma doença, todo esse estresse advento dessa situação mal estruturada pode te causar outras. Então, o espaço ele é fundamental para isso, né? Falando em atenção parcial contínua, para você entender o que é isso, é aquele medo de você perder informações, né? Então, atenção parcial contínua é quando você está prestando uma atenção parcial a tudo o tempo todo. Então, por mais que eu esteja aqui com vocês, fazendo essa palestra ao mesmo tempo, eu estou prestando atenção aqui na minha casa, no que está acontecendo, e eu não estou tirando a minha mente das pessoas que estão me mandando mensagem e do que está acontecendo lá fora. Então, você está nesse estado de atenção parcial contínua, de não perder nada o tempo todo, isso é terrível. Você também tem um estado de presença ausente. O que é esse estado de presença ausente, né? É um estado onde você vive distraído. Então, você viver distraído, o que significa? Que as suas relações mudaram, né? Você, às vezes, está ali com a sua família inteira, cada um num celular. Ou então, isso tudo, por mais que pareça inofensivo, traz uma mudança no que a gente pensa de relacionamentos e, principalmente, leva a um afastamento do pensamento criativo. Porque, querendo ou não, o pensamento criativo ele vem muito do seu foco, da sua capacidade de foco. Por mais que pareça que não, a sua capacidade de criação também está associada à sua capacidade de foco. E quando você tem esse estado de presença ausente, é muito difícil você chegar no estado de criação. E esse estado de criatividade ele é muito necessário para você fazer trabalhos complexos, né? Então, esses são alguns efeitos colaterais que a gente tem desse cenário global que a gente está enfrentando, que tem algumas consequências locais e principalmente na nossa saúde, né? Então, a gente percebe que a percepção de um ambiente, nossa, ela pouco a pouco também está evoluindo. Ela está evoluindo de uma visão mecânica para uma visão biológica, né? Tem um livro muito legal que ele discute que a maior parte dos nossos problemas dentro da indústria da arquitetura e da engenharia são fundamentados, eles vêm justamente dos nossos problemas com conceitos. Então, a gente tem problemas conceituais. E um dos principais problemas conceituais que a gente tem é que a gente usa muito, a gente se fundamenta muito nos conceitos físicos. Então, a gente tem a tendência em pensar sobre corpos nos espaços, objetos. A gente tem uma abordagem matemática e a gente tem uma relação passiva com os espaços. É o que a gente pensa. Isso vem do nosso mindset, lá da faculdade. E o que é proposto nesse livro e o que a gente deveria também tentar adotar é uma visão um pouco mais biológica, né? Embora um prédio ele seja de fato um elemento físico, ele tem uma certa quantidade de vida dentro dele. Quando você olha para uma onda, você não pode dizer que aquilo é uma expressão de vida, mas ela carrega certa vida, porque você tem ali uma série de micro-organismos interagindo e por aí vai. Então, é a mesma coisa um prédio, né? Então, a gente tem que passar a ter uma visão um pouco mais biológica, de meio, substância e superfície, organismos em um ambiente, então ter uma abordagem mais holística. E é isso que a gente fala dentro da psicologia ambiental, né? A psicologia ambiental, que nem eu falei, surgiu na década de 70, e hoje o que eu vou apresentar um pouquinho para vocês dentro do que a gente pode trabalhar
considerando algumas teorias e estudos feitos dentro da psicologia ambiental para melhorar a nossa performance hoje em tempos de home office. Então, a primeira coisa que eu falei lá atrás é que a gente tem 3 tipos de lugares, né? A gente tem os primeiros, segundos e terceiros lugares, e agora todos eles estão condensados em um espaço só, que é o espaço da sua casa. Você tem que socializar, você tem que descansar e você tem que trabalhar tudo em um lugar só. Então, um elemento fundamental para você que começou a fazer home office agora é organizar o uso dos espaços. Então, você continua tendo a necessidade de socializar, você continua tendo a necessidade de descansar. O que você tem que fazer a partir de agora é definir como isso vai acontecer na sua casa. Antes, você saía da sua casa para você ter esses espaços. Agora, você tem que reorganizar o seu espaço para que as pessoas que estejam lá também entendam a sua dinâmica. Então, você vai reorganizar. A partir de agora, o momento social que eu tenho, o meu terceiro lugar é na cozinha ou é na sacada. Enquanto eu estiver nos outros espaços, você não precisa interagir comigo, porque não é esse o meu espaço social. O meu espaço social é aquele. O meu espaço casa é o meu sofá. E o meu espaço de trabalho é a minha escrivaninha. Porque talvez você não tenha uma casa tão grande para separar em cômodos. Às vezes você vive numa kitnet. Então você tem que separar alguns espaços para você. Nem que esses espaços se representem a partir de móveis, tá? Isso também é importante para que as pessoas que dividam espaços com você não entrem em conflito. Então, a qualidade dos momentos é muito importante, principalmente considerando que a gente tem essa característica de uma atenção contínua parcial, né? Ou uma atenção parcial contínua. Uma outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo home office é que pode parecer um pouco místico, física quântica, mas não é, tá? Espaços têm memórias. Então, não é na verdade que os espaços têm memórias, mas nós temos memórias sobre os espaços. Então, se você sempre que deita no sofá, você descansa, você desliga, não adianta você tentar fazer home office do seu sofá. Não adianta você tentar fazer home office da sua cama, porque já está impresso no seu cérebro que a cama é o lugar de repouso. E você também não quer mudar isso, né? Porque se você fizer da sua cama o seu home office, você vai ter dificuldade até para dormir, isso é comprovado. Então, você tem que pensar em um espaço que você tenha uma memória de atividade, né? Para você conseguir desencadear comportamentos específicos. Porque o que acontece é o seguinte, a percepção de um espaço é o quê? São dicas inconscientes que você vai ter para tomar uma ação. Então, o espaço ele vai te oferecer essas dicas inconscientes. Se você está no seu quarto, você vai ter dicas inconscientes de dormir. Então, você tem que estar num lugar que vai te dar dicas inconscientes para você tomar uma ação que é trabalhar, tá? Então, é muito importante você considerar, repensar se você realmente quer fazer home office da sua cozinha. Porque você, às vezes, vai estar ali tendo uma tendência de comer o tempo todo. Então, assim, cuidado, muitos comportamentos que você tem, que você pode adotar nesse período de home office, vão vir justamente dessas suas escolhas, que tem que ser um pouco mais conscientes. Um outro elemento que afeta, pode parecer até um pouco poético, mas que afeta diretamente a sua capacidade de produção, é justamente obras de arte, né? Conduziram um estudo e eles descobriram que quando você tem obras de arte dentro do espaço onde você trabalha, você tem a sua criatividade aumentada e você consegue executar suas tarefas com 15% a mais de agilidade do que num espaço sem as mesmas. Esse estudo ele foi feito por um banco, tá? Então, se eu não me engano, é um banco alemão, tá? E esse banco alemão, ele investiu mais de 600 milhões em obras de arte para as pessoas dos escritórios, porque eles descobriram que, de fato, isso refletia num aumento de produtividade, ganho e foco muito grande. Então, eles compraram vários acervos para colocar nos escritórios, porque eles descobriram que isso tem um resultado positivo e esse estudo foi comprado por eles e por isso eles começaram a fazer esses investimentos altíssimos. Uma outra coisa que está associada à obra de arte, o porquê ela tem esse reflexo no nosso cérebro, é porque a gente, seja pela nossa
programação que vem da época das savanas ou pela nossa biologia, enfim, a gente tem uma tendência a pensar melhor quando a gente olha para espaços abertos. Então, quando você tem obras de arte, de paisagens e tudo mais, isso tem uma tendência de te fazer pensar melhor. E é muito curioso, né? Porque são elementos que muitas vezes você não para pensar no valor até que você realmente enxergue isso quantificado no seu trabalho, né? Às vezes você acha que é só um aspecto estético, mas o que as pessoas não sabem é que a estética, ela provoca um ganho muito grande no nosso cérebro. Então, assim, invista em posters, toy art, porque a arte em si não precisa ser uma pintura renascentista, né? Não precisa ser um Monet, não precisa ser nada nesse sentido. Você vai usar a arte simplesmente no sentido de estética, né? Então, uma curiosidade é que justamente a estética, no seu sentido mais verdadeiro, é justamente dar energia, que é o que você precisa no seu trabalho, né? Então, vamos parar de pensar em arte como um custo ou como algo para uma classe elitizada. Você ter arte dentro da sua casa realmente reflete na sua performance, tá? Então, eu não sei se vocês conseguem ver aqui atrás, depois vocês podem reparar que eu tenho várias coisas, não são necessariamente obras de arte, mas são elementos que realmente me trazem esse aspecto de estética. Para mim, é o que eu considero como esteticamente agradável. Então, tente fazer o mesmo, personalize o seu espaço, vale a pena realmente você repensar nesses elementos, tá? Uma outra coisa que é fundamental é você ter luz entrando. Então, a exposição à luz natural, né, durante o dia tem efeitos positivos na nossa saúde. Aqui vocês podem ver, quem está acompanhando pelo Instagram, que eu tô com a minha persiana fechada, mas é porque aqui realmente está pegando o sol da tarde, então ia ofuscar, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, para não dar reflexo na sua tela, óbvio, né? Mas é importante ressaltar que é também relevante você ponderar, né? Eu tô falando aqui que haja luz, abre a janela, só que, lógico, se você vai abrir a janela e vai ofuscar a tela do seu computador, não faça isso. Mas é muito importante você não trabalhar num ambiente onde só tem a luz do seu computador. Embora tenha muita gente que fale, não, eu gosto do escuro, isso pode causar fadiga, dor de cabeça, e não é uma coisa de pai, né, falar isso. É porque a gente tem o ciclo circadiano. O nosso corpo, ele é regido pela luz externa, os seus hormônios, a sua biologia, como o seu cérebro funciona, ele é regido pela intensidade da luz que você justamente capta do ambiente externo. Em hospitais, eles descobriram que quando eles fizeram a luz ter essa nuance ao longo do dia em pacientes que estavam em UTIs, a recuperação desses pacientes que receberam essa nuance de luz, eles se recuperaram muito mais rápido. E isso vale para nós também, tá? Então, assim, se você viajou, a melhor forma de você curar jet lag é justamente se expondo à luz do dia, à luz do sol, e não ficando simplesmente em ambientes internos. Então, é muito interessante você manter as janelas abertas, tentar se expor à luz do sol, justamente para você manter os seus hormônios regulados e você garantir a sua saúde mental e principalmente do seu corpo, tá? Uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala em home office é você passar a organizar as suas coisas. Querendo ou não, é redundante falar isso, mas um ambiente desorganizado, ele vai te levar a perder tempo. Então, sempre que você terminar de trabalhar no seu home office, limpa a sua mesa, deixa tudo arrumadinho, para quando você voltar, tá tudo mais fácil, acessível e tudo mais. As pessoas acham que a ordem, ela é algo subjetivo e que cada um tem a sua. Não, eu me acerto na minha organização, na minha bagunça. Na verdade, a ordem, ela tem muita ligação com a parte estética, e querendo ou não, o nosso mundo, ele é dominado pela ordem que a gente cria. Então, você
quer ou não quer um mundo esteticamente agradável. Então, se você não tem isso dentro de você, uma dica aí de filme para você assistir no Netflix é a Marie Kondo, porque isso realmente faz diferença na sua qualidade de vida, vai fazer muita diferença na sua performance e na sua saúde mental. Outra coisa que também muita gente não pensa na importância, mas é muito, muito, muito relevante, são plantas, tá? Aqui atrás, no meu escritório, eu sempre deixo uma florzinha. Você ter elementos verdes na sua casa, no seu escritório, é muito, muito importante. Descobriram que as plantas no ambiente de trabalho reduzem em 37% a tensão e ansiedade, 58% depressão e desânimo, 44% raiva e hostilidade, 38% fadiga. Então, o que acontece é que você realmente consegue ter uma série de ganhos quando você fala em plantas, tá? Você consegue se acalmar estando próximo a plantas. Então, isso tudo no ambiente de trabalho é importante, mas também dentro da sua casa. Tem muita gente que agora, né, eu estava conversando com alguns amigos meus que moram fora, e ter um jardim é luxo, né? Tem muita gente que mora em Nova York, São Francisco, e, poxa, essas pessoas estão sofrendo muito porque os apartamentos são super pequenos, você não tem nada de verde, você abre a janela, a cidade inteira cinza, e acaba sendo muito difícil se você não tem nada dentro da sua casa que reflita a natureza. Nós somos seres que embora a gente tenha adaptado a natureza para ter resultados otimizados e tudo mais, conseguir se abrigar dos efeitos naturais e tudo mais, a gente ainda precisa estar conectado a ela. Nós precisamos estar conectados à natureza. Então, é muito importante ter isso dentro da sua casa para sua própria saúde mental. As plantas, além de tudo isso, além de beneficiarem você com ganhos de saúde mental, produtividade, criatividade, elas também limpam o ar. Então, quando você tem algumas plantas específicas, como o espada de São Jorge, se eu não me engano, lírio da paz, e eu não lembro o nome da terceira, mas tem uma terceira planta que elas são capazes de remover substâncias químicas do ar e limpar o ar para você, além de ajudar na umidade, melhorar a saúde, porque as plantas, elas, quando fizeram um estudo também, de novo, num hospital, e a quantidade de painkillers, né, que são analgésicos que a pessoa queria consumir, estava ligada diretamente a quanto de vistas naturais ela tinha acesso ou não. Então, as pessoas que tinham visão para uma parede, para um ambiente hostil, elas pediam mais analgésicos fortes. E aquelas pessoas que estavam vendo cenas naturais, elas pediam menos analgésicos, e quando elas pediam analgésicos mais fracos. Então, as plantas, elas realmente melhoram a nossa percepção do nosso estado de saúde. Então, elas têm um elemento muito forte na nossa psicobiologia, né? E elas reduzem ruídos, né? Então, elas são uma solução muito barata para você reduzir ruídos. Você pode colocar uma em cada canto da sua sala, se você tem esse espaço, ou simplesmente fazer uma barreirinha e se esconder lá, se você não, se você quer fugir dos seus familiares. Outra coisa que você tem que pensar, vou te introduzir esse conceito, caso você não conheça, em espaços sociopetais e sociofugais. Então, espaços sociofugais, é só você pensar em centrípeto, né? Enfim. Então, espaços sociopetais são espaços que chamam para interação social, e sociofugais são espaços que evitam essa interação social. Então, é muito importante você escolher um lugar na sua casa de acordo com a atividade que você vai realizar. Se você quer uma atividade com mais foco, provavelmente você quer um ambiente sociofugal, você não quer ninguém perto de você, então fica lá naquele cantinho, se isola mesmo, até porque um fato interessante é que
80% das atividades de uma casa acontecem em 20% da área dela. Embora você tenha aí, sei lá, 80 metros quadrados na sua casa, 80% das atividades da sua casa vão acontecer numa área muito menor do que essa. Então, quando você pensa num ambiente de um cômodo só, que nem está aqui mostrando no slide, é muito importante você tentar organizar, caso você não tenha mais um cômodo disponível na sua casa, você tentar, pelo menos, organizar o lugar onde você vai fazer o seu home office, de maneira que a outra pessoa não tenha uma comunicação ilimitada a você. Então, o espaço sociofugal é isso, é quando você tenta limitar a comunicação a partir do arranjo dos móveis ou dos espaços. Então, aqui é um exemplo, né, de sociofugal, e você pode simplesmente fazer isso na sua casa por um arranjo, é muito fácil. Um outro aspecto que a gente tem que considerar é ventilação, tá? Então, o ar limpo ele é um componente fundamental para a gente pensar. Vocês sabem, como eu sei, que o cérebro ele está muito associado ao fluxo de sangue, fluxo de oxigênio. Então, você tendo uma qualidade de ar interna boa na sua casa, vai te ajudar nesse processo de pensamento, nesse processo de produção, vai te ajudar em performance. A única coisa que você tem que tomar cuidado, né, é que do mesmo jeito que abrir uma janela pode ajudar a limpar o ar da sua casa, eliminando as fontes de combustão interna que a gente tem, enfim, ela também pode piorar a qualidade do ar da sua casa, dependendo de onde for a sua casa. Então, se você estiver lá do lado do Minhocão, em São Paulo, 2 horas da tarde, com um monte de carro passando, abrir a janela pode ser pior do que simplesmente ficar com ela fechada. Então, realmente, pensar caso a caso, né? Não é simplesmente porque a área é bom que você vai sair abrindo. Mas dados curiosos são que se você dobrar a ventilação do espaço onde você está, é que você vai ter um desempenho cognitivo bem maior, eles falam em 100%. Então, se você tá com sono, se você tá cansado, tenta abrir a janela, ou então até se você tiver uma sacada, sair para dar uma respirada, isso ajuda bastante nesse cenário que a gente vive hoje de home office. Uma outra coisa, por mais que pareça não estar tão associada assim a home office, ela está totalmente associada a bem-estar, e bem-estar está totalmente associado à performance, como a gente falou antes. Então, a sua cozinha, ela define o que você come, e o que você come define quem você é. Então, muitas coisas afetam os nossos padrões alimentares, e a forma como a gente organiza a nossa cozinha é uma delas. Então, quando você organiza a sua cozinha, deixando ali em cima um monte de bolacha, doce, provavelmente é isso que você vai acessar de maneira mais fácil, é isso que você vai comer. Então, fazer o possível para facilitar o acesso a frutas, legumes e opções mais saudáveis vão te levar a uma escolha mais saudável também. Então, se você sabe que você não come fruta quando ela está com a casca, tenta cortar e armazenar assim, e por aí vai. Isso é muito importante, porque agora, né, a gente tem um número de atividade física reduzido, tem muita gente fazendo treino em casa, mas não é todo mundo que faz. Então, tentar organizar melhor até a sua cozinha vai te ajudar bastante a manter a sua sanidade e principalmente o seu corpo, né? Vamos dizer assim. E por que isso é tão importante, né? Quando a gente fala em números, praticamente 2 bilhões de pessoas têm sobrepeso e 600 milhões de pessoas são obesas. Tá, você deve estar pensando, e aí, né? Só fazer redução de estômago. Só que o problema real da obesidade não é a obesidade em si, é todas as doenças que a obesidade traz com ela. Então, você tem diabetes, você tem hipertensão, você tem síndrome metabólica, você pode ter cárie dentária, depressão, insuficiência cardíaca, e vários tipos de câncer, porque, enfim, tudo é muito conectado. E a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala de depressão, tem um livro que chama até Mind Gut, que explica que o nosso cérebro está totalmente associado à nossa qualidade de pensamento, à nossa qualidade de vida mental, né, saúde mental, está associado ao que a gente come. Então, assim, você pode ter depressão, síndrome de pânico, simplesmente pela forma como você se nutre. Então, manter uma nutrição adequada é muito importante se você quer realmente ter o seu cérebro funcionando da melhor maneira possível.
E tem mais um elemento que descobriram agora também, que o coronavírus, ele tem um efeito mais complicado em pessoas que têm sobrepeso e que vivem com obesidade. Então, se você estava faltando esse estímulo aí para organizar a sua cozinha, tem mais essa. Se você está com medo do coronavírus, esse é um estímulo que eu estou dando para você. Então, fica aí a pergunta, né? Como que a gente vai garantir o bem-estar e a nossa produtividade? Resumindo, se você é uma pessoa, se você é um empregador, garantindo o que a gente chama de employee experience, né? Que é justamente pensar no bem-estar como um todo do seu funcionário. Se você quer que ele tenha performance, você tem que garantir a experiência dele. Como você vai garantir a experiência dele? É pensando no bem-estar. E daí tem uma pergunta que a gente tem que se fazer, e como sociedade, a gente tem que se fazer como profissional, é se nós estamos de fato prontos, porque tem muita gente falando, trabalho remoto é o futuro, trabalho remoto é muito bom, mas a gente está pronto como indivíduo, a gente está pronto como corporação, porque se você está pensando em trabalho remoto, você não tem que pensar apenas em como você vai setar os seus serviços em nuvem, em como você vai organizar as equipes, em como você vai continuar fazendo feedback e as reuniões. Você tem que pensar se as pessoas têm espaços preparados para realizar, para trabalhar para você e ainda assim ter performance. A gente está pronto para isso? Você vai oferecer esse tipo de auxílio para que as pessoas tenham bem-estar na casa delas para trabalhar para você? Você pode partir do princípio que sim, que todas as pessoas que trabalham na sua empresa são maravilhosas e todas elas têm casas perfeitamente organizadas, mas a gente sabe que essa não é a realidade do nosso país, né? A gente percebeu agora com o coronavírus, ou muitas pessoas que ainda não perceberam agora com o coronavírus, que o buraco é muito mais embaixo, que muitas pessoas não têm nem saneamento básico. E aqui o que a gente falou hoje, né? A gente falou de organização de espaços, a gente falou de uma série de coisas que, se for pensar no que a gente vê na maior parte do nosso país e for pensar nisso, é como se a gente estivesse falando de universos completamente distantes, né? E querendo ou não, todos nós moramos no mesmo país, então será que a gente está pronto mesmo para esse mundo de trabalho remoto? Porque, querendo ou não, é uma coisa que a empresa também vai ter que se preocupar. É como os seus funcionários moram. Se for um método que a empresa resolver adotar, todo mundo vai trabalhar remoto, será que a performance vai ser a mesma? Você vai se responsabilizar pela forma como as pessoas organizam os espaços dela? Tá bom, você não vai gastar com vale transporte, mas você vai dar um ticket para essa pessoa reformar a casa dela, para realmente ela ter tudo isso, enfim. Então, são elementos que a gente tem que pensar. E aqui algumas dicas de livros que eu sempre gosto de deixar. Então, um livro muito bom, né, que é o da Lily, que chama The How Everyday Places Shaping Structure of Us. Então, fala um pouco mais sobre como os espaços moldam como nós somos e as nossas vidas. Um outro livro muito bom é Green Nature, Human Nature. Então, ele descreve as nossas respostas psicológicas, sociológicas e fisiológicas com a natureza, tá? Outro livro bem bacana também, que é a minha paixão atual, é o The Nature of Order. Ele é simplesmente perfeito, maravilhoso, indescritível. É uma série de 4 livros e vale a pena, porque redefine completamente a maneira como a gente constrói os nossos espaços. E a última dica para quem ainda não conhece meu podcast, Papo Construtivo, tá no Spotify, acessa lá. E é isso, gente. Eu queria agradecer e deixar aberto para dúvidas, se vocês tiverem alguma, ou se não, pode me mandar depois em alguma das minhas redes sociais. Boa, Mari, eu já comecei a anotar tudo aqui, porque... Rapidinho, você pode... Será que dá para conseguir mutar o... Vou fechar a live aqui. Tá, pessoal aí agora. Pronto. Fechei. Deixa eu ver se o pessoal... eu não estava ao vivo. Mas agora eu acho que foi. Pronto.
Mari, eu já comecei a anotar aqui que eu vi que algumas coisas dessas faltavam, né? Tipo, aqui eu tenho a minha cara, eu até gosto de deixar o meu prazer por Pokémon, minhas diversões, né? E tudo isso daqui vai lembrando a gente, assim, das pequenas coisas, né? Tipo, vai transportando a gente, tipo, quando eu tô olhando pra cá, mas se eu olho pra trás eu vejo minhas coisinhas assim, então, tipo, mesmo sem tanto espaço, a gente consegue criar ambientes diferentes, né? É o Sim. que eu tô tentando fazer aqui, não é tão difícil assim. Eu tô aqui muito reflexivo, já pensando assim, caramba, tipo, aqui eu tenho espaço pra ter umas plantinhas, sabe? Tipo, não vai morrer se eu colocar fora da janela igual Nova York. Que era o que acontecia, cara, era uma tristeza. Eu lembro dessa época, não era muito boa, não. Coloca umas suculentas aí, que daí é difícil de você matar. Verdade. Não, e tem uma colega nossa, uma vizinha, que ela prepara uns cactuzinhos, cara, que são a coisa mais linda, assim, dá pra deixar aqui dentro. Mas vamos lá, que o pessoal aqui tava comentando muito, cara, falaram até do... Deixa eu ver, aqui, ó. O Márcio Okabe falando que faz parte do movimento hashtag Mude a Frequência e uma ideia para home office é evitar noticiários com notícias ruins. Se informar o suficiente e dar apenas preferência para melhorar o autoconhecimento. Realmente, né, cara? Tipo, ainda mais nessa época, fica difícil de você olhar para os noticiários e não ter nada disso, né? Já é ruim normalmente, né? Sim. Não, mas assim, ó, com relação a tudo isso que a gente está falando, né? Que a gente falou sobre celular e tal, é o que a gente estava falando do medo de perder, né? É uma realidade que a gente está, que é o FOMO, né? Fear of Missing Out. E assim, não é só notícia ruim que a gente está enfrentando, né? A gente tá com uma ansiedade muito grande de saber o que está acontecendo. Eu falo que notícia ruim, eu estava na primeira semana de quarentena, então eu estava querendo ler tudo de tragédia, eu queria saber as piores coisas que podiam acontecer. E agora o que eu estou vivendo é um pouco diferente. Eu quero saber tudo o que está acontecendo perto de mim. Então eu fico atualizando a página da Secretaria de Saúde da minha cidade compulsivamente, sabe? Então eu acho que a gente tem que tentar se policiar, né? Tem alguns aplicativos aí que bloqueiam o seu computador de notificação, seu celular de notificação, e é tentar usar isso agora, né? Pois é. E eu tava. Eu falei, eu gosto de ver esses teus assuntos, Mari, porque a gente até conversa tipo, sobre essas coisas assim, né? Sobre como é que a gente está se sentindo dentro de casa e tudo mais. E eu estava aqui vendo até a pergunta do Alexander de como fazer essa divisão. Eu posso até falar um pouquinho da minha experiência, mas como é que você consegue dividir adequadamente o ambiente caseiro e o trabalho sendo obrigado a trabalhar em home office? Como que divide? Como que divide? Olha, eu divido o caseiro, fica dessa porta para lá, às vezes entra. Eu vou mostrar aqui um pouco como é que eu tô, tá bom? Só para Ih, vocês mostra, mostra. entenderem. Aqui é do meu cachorro, aqui é da minha filha, aqui é da minha filha. Daí quando ela tá comigo, eu jogo os brinquedos aqui no chão, assim, ó. E ela fica aqui comigo, entendeu? Então, assim, a gente tenta dividir, só que às vezes invade, sabe? Não tem como. Mas o que você pode fazer, se você para os adultos, né? É deixar a porta fechada ou tentar colocar a sua mesa de um jeito que as pessoas não tenham uma tendência a te procurar. Tem gente que faz escritório em garagem, escritório no jardim, justamente para não ter isso acontecendo. Então, são algumas estratégias que podem ser usadas para separar. Pois é, eu falei assim, e para mim aqui, eu não tenho um cenário nem um pouco ideal. Eu já tentei outras coisas também. Eu já tentei tirar a minha cama, levar ela para o quarto de serviço. E aí eu dormia no quarto de serviço e trabalhava no meu quarto. Mas aí agora eu desisti, dava muito trabalho. Então aqui, inclusive, um ambiente não muito ideal, né? Minha cama completamente desarrumada. Eu tirei uma parte do dia hoje que estava demorando para carregar as coisas para ficar tocando no teclado. E eu evito de olhar para trás. É isso. Tipo, e aqui eu tô olhando para frente, para quem não sabe, na minha frente aqui, eu tenho várias coisinhas aqui do BIM, então fica sempre me lembrando, né? Então, Então, assim, para mim são dois ambientes.
E para mim o que eu gosto de olhar bastante é aqui, que tem os meus bonequinhos, os meus toy art. Daí aqui tem os meus livros, mais toy art ali em cima. Então, assim, são coisas que eu gosto. Eu tenho algumas coisas ali em cima também, ó, o meu ursinho. Então, assim, é, é tentar encaixar assim, um pouco de vida no que der, sabe? E além disso, eu esqueci também que na minha frente eu tenho umas frases para não ficar doido. Que eu Isso é peguei da muito Monja Coen. legal. Isso é muito importante. Todo mundo fala que, dentro daquela parte que eu falei, espaço tem memória, e você usar post-it, você colocar frases, é muito legal para você não perder o foco do que você quer, sabe? Então, eu também tenho alguns post-its com algumas frases, assim, sabe? Então, isso é muito bacana se você puder fazer. Você pode até ver que em algumas empresas agora, eles deixam, né? Tem alguns grafites no meio da empresa, tem alguns post-its com a cultura corporativa, porque as empresas elas estão investindo nisso como uma forma de reter os funcionários. É porque eles perceberam que é importante você ter esse grau de personalização e tudo mais. Então, até as empresas estão fazendo isso, sabe? É muito bacana fazer isso em casa também, ajudar a lembrar das suas metas, sabe? Pois é. E aqui, o pessoal já estava comentando também do Fear of Missing Out. Aqui o Márcio perguntou da importância das pessoas aproveitarem o home office para fazer as atividades que amam. Tem um livro muito legal, que foi até o livro que me estimulou a fazer meu podcast. Que é esse livro aqui, ó. Vim até pegar para mostrar. Eu indico todo mundo. Esse livro chama O Poder do Tempo Livre. Quem me deu foi um amigo meu, Fábio. Ele falou, Mari, você precisa ler esse livro. Ele é super bobinho, assim, tipo, curtinho, tá vendo? E ele fala disso, sabe? Que você tem que descobrir seu potencial, fazer trabalhos paralelos, porque o que você faz no seu tempo livre é o que você devia estar fazendo o tempo todo, sabe? Então, ele defende que às vezes esse seu hobby que você vai começar a desenvolver, porque, por exemplo, ao invés de você ficar 2 horas parada no trânsito, você não fica mais, você pode estar desenvolvendo um mega talento seu, sabe? Então, eu acabei começando o podcast por causa desse livro e por causa de mais um livro que chama Hobby como um Artista, que também eu indico a leitura, quem quiser. E falando em livro, o JD perguntou de um livro que você mencionou na parte de problemas conceituais. Conceituais, eu mencionei. The Problemas Good Place. conceituais. The Good Place. Pera, essa ideia é da série? Não, é outra coisa. Não, é um livro que fala da importância dos espaços sociais nas cidades. Então, ele caracteriza que as cidades que são vistas como cidades boas, cidades interessantes para serem moradas, são cidades que têm vários cafés, que têm várias lojas, livrarias e salões de beleza e por aí vai. Que a vida da cidade está justamente nesse terceiro espaço. E o nome desse livro chama The Great Good Place. The Great Good Place, muito bom. Então, é muito bacana, né? Porque, querendo ou não, as pessoas passaram a valorizar cada vez mais isso, agora que elas não podem sair de casa, né? Elas entenderam a importância dos espaços sociais, dos terceiros espaços. E o que está acontecendo hoje é uma tendência muito interessante, que agora esses terceiros espaços estão se tornando terceiros espaços virtuais, que é o caso do Zoom e por aí vai. Então, não me surpreenderia nada agora surgir uma plataforma nesse sentido de ser um terceiro espaço virtual para as pessoas se encontrarem e jogarem, né? Porque, por exemplo, o MSN fez aquele sucesso todo, porque além de você poder conversar com as pessoas, você podia jogar e conversar, só que não era uma plataforma focada em game. Porque, querendo ou não, você tem os jogos que você pode conversar online com as pessoas jogando, né? Então, você tem lá Call of Duty, Battlefield, você pode ir conversando com o pessoal, só que você acaba estigmatizando, né? Tem algumas pessoas que não vão para esse perfil de espaço, porque, querendo ou não, tem alguns símbolos, alguns estigmas que algumas pessoas não vão procurar. Mas eu não me surpreenderia nada ter uma plataforma tipo MSN, assim, para pessoas que são não gamers realmente estarem ali interagindo e produzindo algo diferente. É por isso que eu acho que a gente tem esse que é especial aqui na Semana Being Experts, né, cara? Tipo, dá uma... Eu não sei, aqui acaba sendo um espaço pra gente conversar, pra, enfim, né,
e de uma certa forma relaxar e aprender, assim, só que, enfim, é um evento de vez em quando, né, mas que a gente estava até falando, eu e o Arthur, que a gente queria transformar isso em algo semanal, né, um momento para as pessoas tirarem, enfim, ser, né? É um terceiro espaço que a gente acabou criando, né? Porque a gente sempre fala que a Semana Bean Experts, mais importante dela, são as interações que rolam, networking, e não necessariamente só o conteúdo que está sendo apresentado. Então, é muito bacana isso e as pessoas entenderem que você precisa desse terceiro espaço, você precisa dessa interação social. Por mais que hoje a gente tenha uma ressignificação das amizades, eu já passei, eu sempre fiz home office, sempre trabalhei remoto, então para mim isso não é nenhuma mudança, né? Então, que nem o Gui, a gente foi se encontrar pessoalmente pela primeira vez no ano passado. Então, assim, é uma mudança que as pessoas vão passar, mas que é inevitável agora voltar atrás. Eu falei, para mim a parte mais difícil agora foram as pessoas que estão indo pela primeira vez pro home office, que elas estão passando pelo que eu passei lá atrás, né? Mas o bom é que dá para acertar, tem esse timing assim. Não sei se você sentiu isso alguma coisa também. Assim. Eu no começo, assim, eu nunca trabalhei, na verdade, em escritório, então eu acho que para mim seria o oposto, sabe? Seria muito difícil ter que conviver com pessoas todos os dias. Então, é isso. Eu acho que agora já a palestra do Fábio, né, Gui? Pois é, eu falei para ele que eu vou botar aqui, fazer a transição, mas obrigado, Mário, adoro falar com você, é muito bom. Eu falei, espero que nessas lives aí a gente consiga fazer. Se você conseguir aparecer na minha, a coisa que eu mais gostei da última vez que eu falei sobre pessoas foi que tava você, Nato e Arthur, os três me interrompendo. Eu falei, ai, que aí vocês falavam, tipo, lembravam das histórias que eu esquecia de contar. Aí eu falei, se você conseguir mais tarde tá aí, eu agradeço pra Eu participar. vou tentar. Beleza. Não percam a palestra do Gui, gente, vai estar muito boa. Eu adoro, cara. É isso, Mas então pessoal. tá bom, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, pô, vocês podem ficar à vontade para me mandar nas minhas redes sociais e tal. Tô aí para vocês, tá bom? Valeu, gente. Mais uma vez, não se esqueçam do meu podcast, Papo Construtivo. Valeu. E quem aí não aproveitou ainda para compartilhar, para divulgar no Instagram, só marcar a gente, né? Agora vai ter o Fábio Sato, mas a Macedo, já, vocês podem estar marcando, @Macedo, né? Má com H, @BeanExperts. E agora eu vou chamar o Fábio Sato, mas antes, pessoal, eu não achei aqui a imagem de espera do Fábio Sato, então eu vou colocar a minha enquanto isso, mas ele já está entrando aqui daqui a pouco, tá bom, pessoal? Até logo.